Uou, salve! Tamo aí de novo. Vamos lá, pessoal. Olha só, nós estamos construindo agora a transformação da Rússia em União Soviética, a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então nós vimos até então a Rússia quebrada, lascada, aí no governo do Nicolau II, vieram os processos de revolução que nós acompanhamos aí, a chegada do Lenin ao poder, e agora nós vamos ver a homologação, a hegemonia do Lenin, que é essa ideia da construção da União Soviética. Então prestem bastante atenção aqui. Depois da Primeira Guerra Mundial e daquela guerra civil entre o Exército Vermelho e o Exército Branco que a gente viu, a economia da Rússia, ela fica de novo, mais uma vez, arrasada, atravancada. O que vai acontecer? O governo, que aqui está sendo liderado pelo Lenin, ele busca alavancar a economia. E a partir de março de 1921, ele vai adotar algumas medidas que ficaram conhecidas como NEP, N-E-P, que significa o quê? Nova política econômica, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui quais foram essas medidas promovidas pela NEP. Primeiro, a maior liberdade para práticas da iniciativa privada. Galera, isso daí vai dar um grilo dentro do Partido Comunista. Por quê? Iniciativa privada é coisa de capitalista. Eles não são capitalistas, eles são comunistas. Então o Estado é responsável por tudo e eles vão ficar boladões com isso daí, porque eles consideram esse ponto uma coisa de capitalista. Mas se não tiver esse remeleixo aí da iniciativa privada, o Estado não dá conta. O Estado fica muito inchado, fica muito grande e ele não dá conta. O outro ponto aqui, ó, é a livre negociação dos salários entre os patrões e os empregados. Permissão para o funcionamento de pequenas empresas privadas. O Partido Comunista vai ficar boladão com isso também, tá? Os camponeses podem vender diretamente a sua produção agrícola depois de pagarem os devidos impostos. A NEP, pessoal, ela trouxe ela conseguiu dar uma levantada na economia. O setor agrícola, ele conseguiu caminhar aqui. Lembrando que nós não temos propriedade privada. Então, aqui, no setor agrícola, o pequeno ele consegue plantar, ele tem terra, ele consegue produzir a terra e consegue sobreviver dela. Mas a indústria está estagnada. Por que a indústria está estagnada? Porque o governo não tem dinheiro para investir na indústria. Então se pensa aqui em abrir o setor industrial da Rússia para o capital estrangeiro, mas o governo ele não consegue. Por que o governo não consegue? Porque a Rússia aqui ela está isolada. Lembra que eu disse para vocês numa outra aula que as nações liberais capitalistas da Europa viam o comunismo como uma ameaça à liberdade econômica e deixaram eles isolados aí com bloqueios econômicos. Em abril de 1922, Stalin ele é nomeado secretário-geral do Partido Comunista. E o que ele faz com isso? Ele combate toda e qualquer oposição. Só que agora ele dá uma endurecida. Dá uma endurecida por quê? Porque a oposição que o Lenin combatia era qual? Qual a oposição que ele combatia? Ele combatia a oposição que vinha de fora do Partido Comunista. Agora o Lenin ele combate não só a oposição de fora, mas a oposição dentro do próprio partido. Então todo partido tem que falar na mesma voz, no mesmo tom, no mesmo volume. Aquelas vozes dentro do Partido Comunista que falam em tom diferente, que falam em um volume diferente, vão passar a ser perseguidos também. Neste ano,
nesse mesmo ano de 1922, foi fundada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. A União Soviética, ela passa a ser comandada por membros comunistas de diferentes regiões da República, ou de diferentes repúblicas, porque olha o nome, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que a União Soviética ela é composta por várias repúblicas, vários estados, várias províncias, chamem essas divisões aí de como vocês quiserem. O órgão máximo do governo, de governo era o Soviete Supremo. Olha só, essa coisa aí de comunista, de líder supremo e não sei o que, né? A gente tem um cara que se chamou aí um dia atrás também de presidente de líder supremo, né? Mas deixa isso quieto. Esse cara aí, ele é o responsável pelo legislativo, aquele que cria as leis. Então, pela eleição de um comitê executivo chamado de Presidium, tá? O órgão dirigido por um presidente com a função de chefe de Estado. Entre as tarefas principais desse órgão do governo soviético estava o planejamento econômico, as questões de defesa das repúblicas e a divisão da política internacional. Dentro do Partido Comunista vai haver uma divisão. Principalmente essa divisão acontece depois da morte do Lenin. O Lenin ele morre em 1924, tá? Dois caras eles vão disputar o comando do partido. O primeiro cara é o Trotsky. Lembra do Trotsky, que era o líder do Exército Vermelho? E o outro cara, ele é o Stalin, tá? Eles vão disputar aí o comando do partido. Trotsky, preste atenção, Trotsky ele é um cara extremamente radical. Nós estamos falando de um governo muito radical e nós temos dentro dos radicais o mais radical de todos, que é o Trotsky. Por quê? O grupo defendia que a Revolução Socialista, que levou essa galera a chegar até o poder, ela fosse esparramada por toda a Europa. Ou seja, que a Rússia, ou agora a União Soviética, ela deveria promover tipo de uma guerra mundial para levar essa Revolução Socialista até todos os países da Europa. O que o Trotsky vai chamar de Revolução Permanente. Já o Stalin não. O Stalin ele não fala isso, ele é contra isso. O que o Stalin vai fazer? O Stalin vai fazer o seguinte, ele fala que a revolução tem que ser a revolução de um país só, que a Revolução Socialista ela tem que ficar e permanecer dentro da Rússia e ser consolidada como um modelo sólido, tá? O Stalin, ele tem ligação muito próxima com os núcleos políticos e ele acaba vencendo essas eleições e acaba mergulhando a Rússia, a União Soviética, em uma ditadura stalinista, talvez uma das mais sangrentas ditaduras de toda a história mundial. A primeira coisa que o Stalin faz em dezembro de 1929, quando ele se torna líder do Partido Comunista e passa a controlar os órgãos de decisão, é perseguir o Trotsky. E a primeira coisa que ele faz é expulsar o Trotsky do partido e do país. Ele vai se refugiar no México, na casa de um grande artista, esposo da Frida Kahlo, que dizem até as más línguas que a Frida Kahlo teve ali umas relações safadinhas com o Trotsky, quando ele vai se refugiar na casa do marido dela, que era um artista plástico muralista chamado Diego Rivera. Ele foi assassinado no México, tá? Pedrada, paulada, tijolada, depois tiro na cabeça. O governo soviético, na liderança do Stalin,
passa a se organizar em planos quinquenais, ou seja, um plano que tinha uma duração de 5 anos. Após 5 anos, esses planos eram revistos, o que deu certo é aprimorado e o que não deu certo era consertado para tentar dar certo. Esse plano ele traz como contribuição que desenvolver a indústria pesada, com destaque para a produção de aço, que estava associada à exploração que estava junto ali com a exploração de carvão. A Rússia ela é dona de grandes reservas de carvão mineral e nesse meio, para tentar achar carvão, acha outros tipos de minério, né? Entre as reservas de carvão, petróleo e ferro também. Ampliar a rede elétrica e mecanizar a agricultura. Mecanizar, tornar o processo da agricultura mais moderno. Transformar as propriedades rurais em terras de uso coletivo, ou seja, sem a propriedade privada e o que eles vão chamar de coletivização do campo. Essa propriedade não é de ninguém, é de todo mundo. Então nós vamos cultivar determinadas hectares, alqueires, acres de terra, aquela quantidade X de pessoas trabalham ali e tudo é vendido e distribuído por igual. Promover a educação pública, gratuita e de qualidade, ampliando o número de alunos, extinguindo o analfabetismo e construindo escolas e universidades. A Rússia chega a zerar a taxa de analfabetismo. Tem um momento em que todo mundo em idade escolar está na escola na Rússia. A União Soviética se torna uma das maiores potências econômicas do mundo no século XX, tá? Ao lado dessa implantação também tem uma coisa que é muito cruel. No período de 1936 a 1938 ocorreram as chamadas depurações stalinistas. O que é essa depuração stalinista? O objetivo era perseguir qualquer um que falasse mal do governo. Qualquer um. Essas pessoas elas eram arbitrariamente presas, levadas a campos de concentração, de trabalhos forçados, torturados e mortos. Nós vamos ver, pessoal, que a Rússia ela se torna na mão de ferro do Stalin, perseguindo e matando. Estima-se que aproximadamente 500 mil pessoas frequentaram os campos de concentração, tá? E que aproximadamente 5 milhões de pessoas foram mortas pelo regime do Stalin. Mas em uma contrapartida, é a Rússia a grande responsável pelo fim da Segunda Guerra Mundial. Aqui nós não estamos falando mais da primeira, vamos falar da segunda, mas a Segunda Guerra Mundial vai ser em um outro capítulo, tá? Em 2 frontes de batalha, tanto na Batalha de Stalingrado quanto na Batalha de Berlim. A Batalha de Stalingrado expulsa os alemães da Segunda Guerra Mundial da União Soviética, tá? E a Batalha de Berlim, quem é Berlim? Berlim é a capital da Alemanha nazista. E é nessa batalha aí, tá, de Berlim, o cerco feito pelos russos, que o Hitler dá um tiro na testa e morre. Mas esse assunto é um assunto para uma outra aula e espero que dentro da nossa sala de aula e não mais por esse ambiente virtual. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Se tiver alguma dúvida, volta aqui, me manda uma mensagem de texto e a gente vai se falando. Um abraço para vocês e até mais.